Então, agora, para a nossa primeira palestra do segundo bloco, já temos aqui a doutora Melanie Rodak, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela que também é endocrinologista, uma grande especialista no tema, né, de diabetes tipo 1, com mestrado, doutorado e fellowship no Centro de Diabetes da Joslin, e que conduz um estudo muito importante relacionado com temas que nós discutimos no primeiro bloco. Esse estudo é denominado Cinderela, então ela vai descrever aqui para a gente esse estudo e o seu potencial para melhorar o desfecho de diabetes tipo 1 no Brasil. Muito obrigado pela presença, Melanie. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero trazer um pouquinho do que nós estamos começando. Você falou sobre o estudo Cinderela, é um estudo que a gente vai iniciar agora e para trazer coisas muito importantes para o nosso país. Então, o que que é esse estudo Cinderela e como é que ele pode melhorar o diabetes tipo 1 no país? Vou falar um pouco sobre rastreamento precoce e de diabetes tipo 1, por quê, em quem, como isso está sendo feito no mundo e como a gente está trazendo isso para o Brasil. Vou começar contando um caso de uma paciente minha, o nome é fictício, mas o caso é muito real. Ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 10 anos de idade. Ela teve cetoacidose diabética, que é uma complicação importante do diabetes aguda. Foi hospitalizada por 5 dias. Ela sempre teve difícil adesão ao tratamento, apesar da família poder arcar com qualquer custo desse tratamento. A hemoglobina glicada dela era persistentemente acima de 10. Quando ela tinha mais ou menos 21 anos, ela tinha sido encaminhada para mim 5 anos atrás, ela referiu que ela tinha muita raiva do diabetes desde o diagnóstico, porque quando houve o diagnóstico, a mãe dela chorou muito, sofreu muito, e a relação da família inteira foi marcada pela dificuldade em lidar com o diabetes dela. Então, ela não fez complicações do diabetes até agora, mas ela teve a adolescência dela inteira marcada pela doença e por essa dificuldade em lidar com o problema pelo início conturbado do diabetes. Mas será que a gente poderia ter evitado essa história? Sim, porque hoje em dia a gente sabe que o diabetes tipo 1 começa muito antes do aumento da glicose. A gente sabe que o desenvolvimento se dá em estágios. Então, quando a gente tem autoanticorpos positivos no sangue, já é um indicativo de que a autoimunidade já começou. Quando tem um anticorpo positivo, que sinaliza a autoimunidade, mas a gente não sabe se esse processo vai evoluir ou não. Mas quando tem dois ou mais autoanticorpos no exame de sangue, a gente sabe que em quase 100% dos casos vai evoluir a diabetes tipo 1 clinicamente evidente com aumento da glicose. Então, hoje em dia, a gente divide esse processo em estágios. Quando tem esses dois anticorpos, mas não tem nenhuma anormalidade da glicose, é o estágio 1. Quando tem alguma anormalidade da glicose, mas não alta o suficiente para preencher critério de diabetes nem necessidade de insulina, é o estágio 2. E o estágio 3 é o diabetes tipo 1 que a gente sempre conheceu propriamente dito, com aumento importante da glicose. O estágio 4 é o diabetes tipo 1 de longa duração. O risco de diabetes tipo 1 em parentes de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1 é aumentado. Na população geral, é de cerca de 0,3 a 0,4%, ao passo que em filhos de mães com diabetes é de 2 a 5%, em irmãos de 5 a 7%, em filhos de pais com diabetes 5 a 8%, e em gêmeos idênticos é de 30 a 70%. O risco de positividade para autoanticorpos, um ou mais, é de 5 a 15% em parentes de primeiro grau e de 2 ou mais autoanticorpos é de 2 a 6%. E que anticorpos são esses? Quando a gente fala em anticorpos, são quatro principais que a gente dosa: o anti-GAD, anti-A2, anti-insulina e o anti-ZNT8. E por que que a gente vai dosar esses anticorpos antes do aparecimento do diabetes tipo 1? Porque isso tem benefícios. Você tem uma menor hemoglobina glicada ao diagnóstico clínico, uma menor necessidade de uso de insulina ao diagnóstico e, mais importante de tudo isso, você tem uma redução muito importante das taxas de cetoacidose ao diagnóstico. Então, independente de ter medicações imunomoduladoras, o rastreamento do diabetes tipo 1 já é capaz de diminuir riscos. A cetoacidose é uma complicação muito grave do diabetes, que pode acontecer quando falta insulina de uma forma profunda e absoluta no organismo, e aí faz com que ele use a gordura como fonte de energia. É uma emergência médica, pode causar desidratação grave, tem risco de complicações sérias, inclusive de morte, e pode impactar no futuro dos pacientes.
O rastreamento permite que você evite tudo isso e permite um pouso suave no diagnóstico de diabetes tipo 1. Dá tempo para que as famílias se preparem, evita quadros mais traumáticos, como os que eu mostrei para vocês, que podem trazer impactos, inclusive a longo prazo, no risco de complicações do diabetes, como nos olhos e nos rins, por exemplo. Também permite oferecer tratamentos imunomoduladores para atrasar o diabetes tipo 1 estágio 3, tanto aprovados pela Anvisa, e a gente já tem um aprovado no momento, quanto em terapia experimental. E quem deve ser rastreado para diabetes tipo 1 com dosagens de autoanticorpos? Bom, por um lado, a gente sabe que o risco de diabetes tipo 1 é 10 a 15 vezes maior em parentes de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1. Por outro lado, a maioria dos casos diagnosticados de diabetes tipo 1 não tem nenhuma história familiar da doença. Pessoas com outras doenças autoimunes têm um maior risco de diabetes tipo 1. Existem variantes genéticas também que predispõem a maior risco. Então, o ideal seria rastrear a população toda, e o caminho que está se tomando é que isso um dia seja possível, com testes mais baratos, mais simples e mais disponíveis. Mas nesse momento, tem que se fazer uma avaliação de custo-benefício, e é necessário ter infraestrutura para acompanhamento dos casos positivos. Então, as recomendações das sociedades médicas principais estão sendo diversas. Por um lado, a ADA recomenda que seja feito o rastreamento em parentes de primeiro grau, pessoas com história familiar de diabetes tipo 1 e também com os riscos genético conhecido. Na SBD, recentemente, a gente fez uma recomendação de rastreamento para parentes de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1, justamente pelos motivos apresentados anteriormente por mim. E a SPAD tem uma política de também fazer quando você tiver disponibilidade, depende da infraestrutura e da disponibilidade de você acompanhar aquelas pessoas, isso deve ser decidido de acordo com a localidade. Já o Breakthrough, recentemente, sugeriu, isso está em avaliação, esse estudo está para sair já há um tempo e não está sendo publicado, mas já foi apresentado em congressos internacionais. O objetivo deles é rastrear toda a população para diabetes tipo 1. Qual seria o momento ideal para isso? Entre 2 e 4 anos, entre 6 e 8 anos e entre 10 e 15 anos. Antes disso não adianta, porque a soroconversão, que é o aparecimento dos autoanticorpos, geralmente começa entre 9 meses e 2 anos de idade. Sempre que o teste for positivo, ele precisa ser confirmado. Não vou entrar nesse algoritmo com detalhes, mas só para mostrar para vocês, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, recentemente a gente recomendou que num cenário ideal seja feito para todas as pessoas com diabetes, com história familiar de primeiro grau de diabetes tipo 1, dosagens de anti-GAD, anti-insulina, anti-A2 e antitransportador de zinco. Caso 2 ou mais autoanticorpos sejam detectados, essa pessoa tem que ser rastreada, tem que ser estratificada com avaliação do perfil de glicose e acompanhada por um especialista. Se tiver um autoanticorpo, ela vai ter que ter um acompanhamento para ver se ela vai desenvolver dois ou se vai negativar ou ficar da mesma forma. Como a gente sabe que no Brasil a disponibilidade de dosagem de antitransportador de zinco é muito complicada, a gente sugeriu uma possibilidade alternativa, que é dosar o anti-GAD, anti-insulina e o anti-A2. Caso 2 ou mais sejam detectados com esses anticorpos, não precisaria fazer o antitransportador de zinco, porque 2 anticorpos já teriam sido detectados. Por outro lado, se todos fossem negativos, a dosagem do zinco não traria a capacidade de detectar quem tem 2 ou mais autoanticorpos, que é a nossa prioridade. Então, a gente sugeriu que a dosagem do zinco seja reservada para pessoas que, nesse momento inicial, tenham um anticorpo positivo. Isso não é o cenário ideal, mas é uma possibilidade dentro da nossa capacidade atual do Brasil. E como isso está sendo feito no mundo? Tem várias campanhas de rastreamento de várias sociedades, de vários grupos no mundo inteiro, tanto na Europa, em Israel, nos Estados Unidos. Isso está evoluindo muito, inclusive na Itália existe uma lei para rastreamento da população. E muitos desses projetos estão sendo feitos na população geral. No Brasil, a gente quis trazer a possibilidade de rastreamento, mas como o nosso país é muito grande, a gente ainda não tem a infraestrutura para um rastreamento universal, a gente tem que começar de alguma forma. E a gente resolveu começar pelos parentes de primeiro grau das pessoas acometidas. Então, nós vamos realizar, isso já está montado pela Sociedade Brasileira de Diabetes,
uma avaliação que vai começar com um estudo multicêntrico com 1.000 participantes. Posteriormente, a nossa ideia é expandir isso. Nós vamos fazer uma coleta de sangue em vários centros do Brasil com o sangue capilar e a gente vai fazer a dosagem de autoanticorpos. Aí, quem tiver 2 ou mais autoanticorpos confirmados, vai ser feita uma avaliação do perfil de glicose e vai ser acompanhado no centro especializado que fez o rastreamento. E como é que é isso? Está sendo previsto para começar em setembro e outubro de 2026. Vai ter uma grande campanha no Dia Mundial do Diabetes prevista. A gente vai coletar sangue na ponta de dedo e essas gotas de sangue são colocadas no papel, o que dá mais estabilidade e possibilidade da gente coletar em locais mais remotos. E isso vai ser feito com um método que é bem inovador e acabou de ser aprovado pela Anvisa, que vai dosar os 4 anticorpos simultaneamente num custo menor. Nos casos positivos, a gente vai confirmar. Então, para a gente concluir, rastreamento do diabetes tipo 1 é uma realidade mundial e o Brasil está entrando nessa era. A identificação precoce do diabetes tipo 1 traz benefícios clínicos e é fundamental criar um sistema mundial em que o diabetes tipo 1 seja detectado anos antes da necessidade de insulina e em que tratamentos preventivos eficazes e que o sistema de saúde permita acesso a eles. Isso poderá evitar casos iguais ao da Maria, que eu mostrei para vocês, melhorar o prognóstico e, quem sabe, um dia evitar o próprio diabetes tipo 1 clinicamente evidente. Obrigada. Muito obrigado, Melanie. Realmente é muito enriquecedor tudo que você apresentou e também muito estimulante ver esse pontapé, né, inicial para essa detecção precoce acontecendo no Brasil, né, e não restrita a centros, né, super especializados só no sistema privado, né, mas também vindo para o sistema público, podendo aí fazer essa detecção precoce na população, né, como um todo, claro, restrito, né, nesse momento, um projeto de pesquisa, né, mas para a gente entender aí qual é essa dinâmica, qual é essa necessidade, qual é a característica na população brasileira, né, acho que certamente a gente vai começar a receber já muitas perguntas que a gente vai poder endereçar durante o nosso debate, né, daqui a alguns minutos.